Bom, então vamos iniciar mais uma aula de arte. Hoje nós vamos continuar falando aí sobre teatro, tá? Nós vamos falar a respeito, um pouquinho ainda a respeito dos tipos de teatro, mas a aula de hoje é sobre teatro de rua e alguns tipos de teatro que aconteceram aqui no Brasil. Tá? Então, para iniciar, nós vamos dar uma recordadinha nos tipos de palco de teatro, que até a tarefa de vocês tem a ver com isso. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então vamos relembrar. Nós temos, né, o palco de arena, o palco elisabetano e o palco italiano. Foi nessa ordem que eles surgiram, tá? Deixa eu só permitir aqui rapidinho. Pronto. Então, primeiro, vamos falar aí a respeito do palco de arena. Foi aquele primeiro a surgir, ele surgiu lá na Grécia Antiga, né? Era um espaço teatral, coberto ou não, a maioria deles não é coberto, com um palco abaixo da plateia que envolve totalmente circular, semicircular, quadrado ou de 3/4 de círculo, defasado, triangular ou ovalado. O que é isso? Nós vamos ver agora. Olha lá. Palco de arena, ele pode ter estes formatos. Qual é o mais comum? O mais comum é o 3/4 de círculo, este aqui, e o semicircular, este aqui. Esses são os dois mais comuns, mas eu posso encontrar este circular com o palquinho no centro. Esse aqui costumava ter em praças, sabe? De um formato pequeno, não muito grande. Posso encontrar quadrado, defasado, triangular ou ovalado. Mas os principais, os mais utilizados, que costumam ser usados até hoje, quando eles vão fazer arenas para rodeio, por exemplo, né? É o semicircular e o de 3/4 de círculo. Eu quero que vocês, na tarefa de hoje, vocês vão dividir a folha em 3 partes e vocês vão desenhar um teatro de arena, um teatro elisabetano e um teatro italiano. Então, vocês vão dividir a folha em 3 e desenhar um tipo de palco em cada. Eu gostaria que neste tipo na parte do teatro de arena, vocês desenhassem o semicircular. Ah, e eu quero fazer mais de um. Aí faço o semicircular e o 3/4 de círculo, que são os mais utilizados, tá bom? Pro, Oi. depois você vai mandar a tarefa no grupo? Sim, vou mandar hoje à tarde. Beleza. Hoje à tarde eu mando certinho o que tem que fazer. Bom, voltando. Aqui, ó, exemplos, né? As fotos. Esse aqui, por exemplo, ó lá, fica numa praça ali em Ribeirão Preto, ó. Ele é pequeno, tá vendo? É um palquinho pequeno, ele é semicircular e tem ali a plateia, né? Onde pode ficar. Esse aqui tem até uma parede, ó, onde as pessoas podem até se esconder ali atrás dessa parede para poder entrar em cena depois. Aqui já é um teatro de Dionísio, já é um teatro grego, realmente. Hoje em dia, claro, né, só estão as ruínas, mas olha lá, ele também é semicircular. Deixa eu só permitir aqui. Bom, voltando. Depois eles criaram, né, depois de muito tempo, eles criaram o palco elisabetano, que era um palco misto que funcionava como um espaço fechado, retangular, com uma grande ampliação do proscênio. O que seria esse proscênio? A parte ali da frente do palco. Retangular ou circular. O público o circunda de 3 lados, retangular, circular ou misto.
Então, o elisabetano, ele tem este formato aqui. Olha lá. Aqui nós temos o palco, essas partes, né, em cinza, seriam a parte do palco, aqui onde as pessoas poderiam ficar, e o palco vem mais à frente. Então, um detalhe, né, do elisabetano é exatamente isso. O palco vem mais à frente e as pessoas ficam assistindo nas laterais do palco e na frente do palco. A mesma coisa aqui, ó. Esse circular era assim e o misto assim. De toda forma, tinha aquela parte de trás onde tinham os camarins, onde tinha os cenários, mas tinha um proscênio, a frente do palco era bem para frente mesmo, e as pessoas, os atores encenavam aqui em cima para as outras pessoas ficarem nas laterais assistindo. Então, vocês também vão ter que escolher, né, um destes para poder desenhar hoje na tarefa. E depois o palco italiano, que ele é retangular, fechado nos 3 lados, com a quarta parede invisível ao público frontal através da boca de cena, que ele tem formato retangular, semicircular, de ferradura ou misto. Como seria? Olha lá. Retangular. Então ele é aquele palco que a gente tem, né? O mais comum que a gente tem nos teatros até hoje. Fica o palco lá na frente e tem a plateia sempre em uma forma assim de escada, né? Para todo mundo conseguir assistir. E aí o palco fica ali atrás. Ele também pode ter esse formato, ó, semicircular. Pode ter formato de ferradura ou misto, mas de toda forma fica o palco lá na frente, numa certa altura, e a plateia bem de frente para ele. Tá? Este é o exemplo do palco italiano. Então, aqui nós finalizamos, né, essa parte de relembrar, né, relembrar um pouco os tipos de palco. Agora, nós vamos para o livro, tá? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram para mim na página 65, tá bom? Na página 65, vai falar um pouco sobre o teatro de rua e a arte pública. Toda arte que ela acontece, né, em um espaço público, ela é chamada de teatro, de arte pública. Então, o grafite que vocês já viram, né, que nós já falamos, é uma arte pública porque acontece na rua. E o teatro, a partir do momento que ele acontece na rua, ele passa também a ser uma arte pública, tá? Então, nós vamos falar aí um pouquinho do teatro de rua. É óbvio, né, gente? O próprio nome já está explicando. Se é um teatro de rua, ele tem palco específico para ele acontecer? Não, ele acontece na rua, tá? No meio da rua, ou em praças, ou em feiras, né? Mas sem ter um palco específico para que isso aconteça. Então, vocês vão abrir aí na página 65. Deixa eu só aumentar um pouco. Aqui. Olha lá. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, a arte não existe apenas em espaços fechados, como museus, galerias e casas de espetáculo. Ela pode estar presente em inúmeros espaços públicos, fazendo parte do cotidiano dos cidadãos e modificando as paisagens dos mais diferentes lugares de modos permanente ou temporário. O teatro de rua é realizado fora dos edifícios teatrais e pode ocupar diversos espaços, como ruas, praças, metrôs, universidades.
assim como outras manifestações artísticas realizadas fora dos espaços tradicionalmente dedicados a elas, o teatro de rua também pode ser considerado uma forma de arte pública, ou seja, acessível para todos. Eu gostaria que vocês grifassem essa parte aqui, ó. O teatro de rua realizado fora dos edifícios até universidades, tá bom? Qual é a página, Pro? Página 65. Tá. E qual que é o trecho? O teatro de rua é realizado fora dos edifícios. Para mim apareceu o que eu grifei. Para você está aparecendo grifado? Pra mim tá. Sim, pra mim tá também. Então tá bom. Então Pra vocês... mim também tá. Tá. Então vocês grifem essa partinha, por favor. Aí olha lá, embaixo. Esse tipo de teatro costuma ser marcado pela vontade dos artistas de entrar em contato com o público, o que não vai a espetáculos e por isso muitas vezes pode ser encarado também como uma ação política, pois dá acesso à arte. Aí aqui, né, nós temos um trechinho aí da palavra deste, né, senhorzinho aqui, que é o Amir Haddad, que é um diretor brasileiro, né, engajado a levar a arte para diversos locais. Então, o trabalho dele, né, é levar os espetáculos que ele produz para diversos locais de acesso a toda a população, para realizar realmente uma arte pública. Então, olha lá, palavra do artista. Nossa atividade é de arte pública. Nós vamos para as praças, para as ruas, nós oferecemos o nosso trabalho. Nós achamos que existe uma quantidade grande de doação que é possível ser feita em contato direto com a população. Nenhum grupo de teatro de rua tem a ideia de se trancar e vender ingresso, mas a gente vai para a rua e muitas vezes acha que tem dinheiro, acha que quer, acha que merece e merece. O que ele está dizendo aqui? Muitas vezes eles fazem o espetáculo na rua, né, não cobra ingresso, é claro, mas tem muita gente que acha que eles mereceram, né, dinheiro por aquilo que eles apresentaram e acabam, né, dando o dinheiro para a companhia de teatro de rua. Então, muitas dessas companhias de teatro de rua, elas recebem como se fossem doações do público que está ali assistindo. Mas aí não tem aquela obrigação, falar assim, olha, custa 200 reais o ingresso, você só entra se você pagar 200 reais. Não, ali vai ser, a pessoa vai doar a quantia que ela quiser, se quiser. Então, é uma arte acessível ao público. Agora, vamos virar a página, vamos para a próxima. Oi. O Matheus está pedindo para você aceitar ele. Ah, tá, peraí. Pronto, aceitei. Voltando aqui. Olha só, agora nós vamos para a página 66. Teatro tradicional brasileiro e os espaços públicos. Um teatro que desde, né, do início das feiras públicas, ele acontece no Brasil, é o Teatro de Mamulengo. O que é esse Teatro de Mamulengo? É um teatro de bonecos em que as mãozinhas costumam ficar soltas, por isso que é chamado, né, de mamulengo. Bonequinhos assim como esses, que eles se apresentavam em feiras, né, em feiras principalmente no Nordeste, tá? Então agora nós vamos ver aí um pouquinho sobre esse tipo de teatro. Olha lá, o teatro tradicional brasileiro costuma ser realizado por pessoas do povo, longe dos grandes centros da cultura de elite, em ruas e praças, muitas vezes abordando temas
ligados à vida cotidiana e à realidade dos trabalhadores. Uma das formas de teatro tradicional mais antigas do Brasil é o teatro de bonecos, típicos do Nordeste brasileiro, mais precisamente no estado de Pernambuco, onde é chamado de mamulengo. Grifem essa parte, tá? Grifem este trecho aí. O teatro, gente, ele vem para o Brasil a partir do momento em que os portugueses colonizam, né, o Brasil, e aí vem para o Brasil os padres jesuítas, vocês já devem ter visto isso na parte de história. Os padres jesuítas vêm para o Brasil para catequizar os índios. E quando eles chegam para catequizar os índios, uma das maneiras, das estratégias que eles utilizavam para catequizar os índios era exatamente fazer teatrinhos, né, encenar. Então, o teatro ele vem para o Brasil com essa ação dos padres jesuítas, né, para encenar. Mas uma das formas mais antigas depois desta aí, utilizada pelos padres jesuítas, para fazer teatro no Brasil, acontece realmente em feiras, no meio da rua, com bonequinhos, né, que se tornaram conhecidos aí no Nordeste como mamulengos, tá? Aí, continuando. Em outros estados, é conhecido com nomes diferentes. Babau, na Paraíba, João Redondo ou Calunga, no Rio Grande do Norte, Mané Gostoso, na Bahia, Cassimiro Coco, no Ceará, no Piauí, no Maranhão, e Bringuela, em Minas Gerais, São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, o teatro de mamulengo, ele já recebeu todos esses nomes. Hoje em dia, a gente costuma falar mamulengo mesmo, para todos esses tipos. Mas ainda tem algumas pessoas que utilizam esses nomes que nós vemos aqui. Oi. Professora, é a mesma coisa que ventriloquia? Não é a mesma coisa. Esse daqui é a mesma coisa que o fantoche. Qual que é a diferença aí, né, do ventríloco pro fantoche? O ventríloco, a pessoa aparece, o ator, né, o artista aparece, e ele não deixa, né, as pessoas verem a sua boca mexendo ali enquanto ele está manipulando o boneco. Só o boneco, a voz tem que sair sem que a boca dele esteja mexendo. Isso é o ventriloquia. Agora, o fantoche. O que é o fantoche? Fantoche, o artista, ele fica escondido e só aparece o boneco. Então, aqui no caso do mamulengo, é a mesma coisa que o fantoche. O artista vai ficar escondido, costumam ter palquinhos em que o artista fica sentado e tem um pano na frente, né? E aí o artista fica sentado ali dentro com os bonecos e ele vai levantando os bonecos e falando, fazendo as vozes dos personagens, mas o artista não aparece. Então, essa é a diferença. Se ele aparecesse, aí seria, né, ventriloquismo, mas não. Ele não aparece, então não é a técnica de ventríloco, e sim a técnica mais parecido com os fantoches, tá? A única coisa que não muda é que o mamulengo, ele é um fantoche, né? A pessoa coloca a mão por dentro e tudo, só que ele fica com os bracinhos mais soltos e a boquinha dos fantoches, a maioria das vezes a boquinha mexe, e dos mamulengos não. Dos mamulengos a boquinha é assim, ó, ela é fixa, tá? Normal. Ah, tá. Continuando. Os bonecos do mamulengo geralmente são feitos pelos próprios mamulengueiros. Os mais usados são os bonecos de luva, que é, né, o fantoche. Que tem a cabeça de madeira ou massa ou papelão. Tá vendo aqui no caso, nessa foto aqui, olha lá, o mestre José está fazendo, ó, aqui tem duas cabeças
que ele está fazendo de massa. Eles costumam fazer de papel machê, que é uma mistura de papel triturado com cola, tá? Eles costumam fazer também com madeira ou então papelão, né? Faz aí a estrutura da cabecinha de papelão e depois utiliza papel machê em volta para finalizar. Os bonecos são caracterizados e decorados pelos artistas e muitos são vestidos com um camisolão de pano que impede que o público veja a mão do mamulengueiro controlando o boneco durante a atuação. O teatro do mamulengo é marcado pelo improviso e pela criação de uma identidade entre o boneco e as histórias que contam a vida cotidiana do público. Ao mesmo tempo que manipulam seus bonecos, dando-lhe vidas, os mamulengueiros cantam, dançam, contam histórias e fazem piadas. Uma característica, então, assim, diferente do fantoche, é que no fantoche a história é mais certinha e tal. E já no teatro de mamulengo, eles costumam brincar com o público, eles costumam fazer piadas, costumam fazer uma arte mais improvisada, mas meio assim, saiu ali na hora. E outra característica dos bonequinhos de mamulengo são essas roupinhas bem coloridas, esse camisolão, como falaram, né? Mas e tudo bem colorido, com roupas bem estampadas, tá? Aí, olha lá. A arte de manipular os bonecos é passada de geração em geração. Por isso, revela as riquezas da nossa herança cultural, a tradição brasileira. Os artistas que manipulam os bonecos são chamados de brincantes. Cada um deles desempenha uma função específica. Começa a seguir papéis desses artistas. Então, existem aí, eram chamados de brincantes. Só um detalhe, que eu não falei antes. O teatro, quando ele utiliza bonecos, ele é chamado de teatro indireto. Porque o artista, ele vai manipular o boneco, mas ele não vai aparecer diretamente. Então, ele é chamado de teatro indireto. O teatro direto é o artista aí, né, colocando a cara ali realmente, né, para o público, e o teatro indireto, ele utiliza os bonecos. Aqui nós temos algumas funções, né, no teatro mamulengo, né, no teatro de bonecos do mamulengo, que é o mestre, criador dos bonecos e do espetáculo, e acumula funções de empresário, ator principal e manipulador. Sempre que falar manipulador dos bonecos. Tem o contramestre, que manipula alguns bonecos, cria mais algumas vozes e dialoga com o mestre, no improviso também. Os folgazões ou ajudantes, que também podem manipular. Isso, gente, se for uma companhia de mamulengo grande. Mas a maioria das vezes, costuma ser feito em feira, em palco pequeno, onde tem só o mestre lá, manipulando os bonecos e fazendo as vozes e conversando com a plateia, contando a história, tá? Então, agora, se for palco grande, que caiba várias pessoas lá dentro, aí costumam ter todas essas pessoas aí. O Matheus, que seria o interlocutor, seria como se fosse um apresentador, fica para o lado de fora do palco, né? O palco é cercado de pano para tampar as pessoas, e esse Matheus ficaria para o lado de fora, meio que intertendo as pessoas e fazendo a ligação entre o público e os artistas. Alguns instrumentistas podem ter instrumenteiros, batuqueiros, tocadores, que ficam com sanfona, triângulos, zabumba para tocar algumas músicas para os bonecos dançarem, né? Ou fazer alguma participação em alguma cena de dança ou de briga, fazer algum efeito especial.
E o público, é claro, né, que o teatro de Mamulengo, ele é feito para um público, e o público costuma ser ativo, costuma participar, costuma dar opinião, costuma questionar. Então, o público acaba fazendo parte integrante aí da peça teatral de Mamulengo. Bom, então nós falamos aí um pouquinho aí sobre o teatro de rua, que acontece na rua, né? Falamos sobre o teatro indireto, que é este com bonecos, e no caso aqui nós falamos especificamente do teatro de Mamulengo. Existem vários outros tipos de teatros de bonecos, tá? Existem os fantoches, as marionetes, então vamos lá. Deixa só eu voltar aqui. Então, existem fantoches, marionete, existe teatro de sombras, existe um que chama Bunraku, que é um teatro de bonecos japonês, tá? Também. E o Mamulengo, né? Então, olha só, qual seria a diferença? O fantoche, ele também é um boneco de luva, ele é um boneco em que a pessoa, né, ela vai enfiar a mão por dentro ali do corpinho do boneco e vai manipular esse bonequinho, né? Essa é a função do fantoche, e eles costumam, né, manipular dessa forma. Como assim? Aqui fica a cabeça do boneco e aqui eles colocam nos bracinhos para conseguir mexer e manipular o bonequinho. O Mamulengo acontece dessa mesma forma, da mesma forma do fantoche. E a marionete? Qual é a diferença da marionete? A marionete é aquela que tem fios, né? Aquela cheia de fios, e a pessoa precisa controlar de cima, né? De umas tabuinhas, ela precisa controlar aqueles bonequinhos, né? Através daquela madeira, daqueles fios. Então, a marionete do teatro indireto, a marionete é a que mais precisa de técnica, é a mais difícil de todas. Gente, imagina a professora Graziele chegando, né, no folclore, aqui, né, em Olímpia, no folclore, e eu tinha acho que uns 8, 9 anos, e tinha um cara vendendo lá uma marionete de um cavalinho. E o cavalinho andava todo bonitinho, a coisa mais linda, aquele cavalo manipulando o boneco. Eu fiquei doida. Queria que meu pai comprasse aquela marionetezinha do cavalo, porque eu ia fazer o cavalo andar. Tá, meu pai comprou o bonequinho de cavalo para mim. Pensa quantas vezes vocês acham que eu consegui fazer o cavalo andar? Nenhuma. Porque é muito difícil. Vem assim, sabe? A madeira, né? A madeira, ela costuma ter esse formato, né? Costuma ter uma madeirinha assim e mais duas assim. E as linhas, elas são amarradas, né, nessa madeira, e elas controlam o bonequinho ali embaixo. E você tem que segurar aqui na madeirinha aqui em cima e ir controlando, ir manipulando. Super difícil, precisa de muita técnica. É o que falou ali, a técnica passa de pai para filho a maioria das vezes, né? Eles mesmos constroem os seus bonecos e eles aprendem a manipular. Mas é complicadíssimo, principalmente fantoche, gente. Eu dava uma viradinha, as pernas do cavalo já misturavam, já embolava tudo e já não saía nada. E é mais ou menos isso que acontece se a gente, que não tem técnica, que não sabe, pegar uma marionete para manipular. Você não vai conseguir nada. É muito difícil fazer aquilo que eles fazem. Eles fazem o boneco dançar, eles fazem, sabe? Várias coisas
que são dificílimas, eles têm que ter um controle absoluto na mão. Então, o fantoche é aquele que a gente coloca a mão por dentro, marionete, aquele que a gente controla pelas linhas. Costuma ter muita dúvida e muita gente troca um pelo outro, né? Acha que é um e, na verdade, é o outro. Aí nós temos os bonecos de sombra, que são aqueles bonequinhos que são só o contorno do boneco e a pessoa fica atrás de um tecido e tem uma luz atrás para que a sombra daquele boneco seja projetada, né? E nós temos também o buracu, que o buracu é mais parecido com os bonecos de ventriloquismo, que são bonecos grandes. Não sei se vocês já viram em televisão alguns bonecos grandes que ficam 2 ou 3 pessoas vestidas de preto para manipular aquele boneco. Um vai mexendo os pés, o outro vai mexendo a cabeça e os braços. Isso é o buracu. Buracu é uma técnica japonesa, também chamada de boneco de balcão, porque fica em cima de uma mesa, em cima de um balcão, e as pessoas se vestem todas de preto para que você não preste atenção na pessoa que está manipulando, e sim você preste atenção no boneco em si, tá? E é claro, nós temos aí o mamulengo. Então, esses são os tipos de bonecos do teatro indireto. Lembrando, hoje nós falamos sobre o teatro de rua, que nada mais é do que o teatro que acontece no espaço público, acontece no meio da rua. Às vezes pode acontecer de ter ali um cenário, mas a maioria das vezes não tem cenário, né? Ele pode ter a interação do público ou não, mas ele acontece aí nesses espaços públicos, não cobre ingresso. O máximo que acontece é de, no final, eles receberem doações, né, de quem quiser. Esse é o teatro de rua. E nós vimos o teatro indireto, que são esses teatros de bonecos. Nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre os teatros de bonecos, mas a nossa aula de arte de hoje, né, já fica por aqui.